Olá, meus irmãos e minhas irmãs, salve Deus, salve Mestre Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe Maria Santíssima, salve o Patriarca São José, salve os 5 irmãos maiores da Irmandade da Luz, salve a Esperança, salve a Irmandade da Luz e salve todos vocês. Bem, estou aqui hoje para falar um pouco com vocês uma introdução sobre um tema bastante interessante, algo que ainda não foi tratado diretamente na Irmandade e que espero que com esse vídeo possamos estender e verticalizar mais sobre esse assunto, que é um assunto que nos ajuda a entender muita coisa da espiritualidade e do nosso dia a dia. Bem, que assunto é esse então, né? Estaremos falando aqui nesse vídeo sobre as 7 leis universais, ou 7 leis cósmicas que regem todo o universo. Isso segundo um grande mestre egípcio chamado Hermes Trismegistus. Para fundamentar a minha fala, eu me pautei no estudo de 15 vídeos de uma filósofa brasileira chamada Lúcia Helena Galvão. Ela trabalha numa instituição filosófica internacional chamada Nova Acrópole. Em especial, ela atua na Nova Acrópole Brasil. E pontualmente, ela atua na Nova Acrópole de Brasília, no Distrito Federal. Temos essa instituição aqui na nossa cidade. Quem tiver interesse, eu recomendo. Eu já fui em uma ou duas palestras presencialmente há alguns anos atrás, 2018, e eles retratam temas de vários entendimentos filosóficos, todos voltados para a filosofia. Falam sobre grandes filósofos, sobre entendimentos da antiguidade, excepcional. E, em especial agora nesse momento que estamos vivendo, recomendo seguir a Lúcia Helena Galvão e a Nova Acrópole nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. Eles têm possuem centenas de vídeos gravados sobre inúmeros livros, grandes livros. Eles não pegam qualquer livro, eles se pautam sempre em grandes livros. E esses 15 vídeos que eu me baseei para esta fala de hoje, ele em verdade é um estudo sobre um livro, mas um grande livro, um livro bastante profundo e verticalizado, chamado O Caibalho, de autoria desconhecida, como autores intitulado 13 Iniciados, mas ele em verdade é um compilado de 2 livros de um autor conhecido, de um autor nominado, digamos assim, chamado Hermes Trismegistus. Esses livros são a Tábua de Esmeralda e o Corpus Herméticos. Hermes Trismegistus é o idealizador do hermetismo. Já o hermetismo, isso soa um pouco familiar para nós, em verdade soa mesmo, por conta da expressão esta tampa se encaixa nesta vasilha hermeticamente, tal ambiente está hermeticamente fechado. E esse hermeticamente fechado, segundo bem explica a Lúcia Helena, dá-se ao fato de que na época do hermetismo, quando se praticava mais ostensivamente a alquimia hermética, as reuniões eram extremamente fechadas, voltada para pessoas específicas, e o que era dito ali não poderia sair daquele local. Eram reuniões
sigilosos. Então, daí tido o hermetismo. Normalmente, salvo engano, eram feitas dentro de mosteiros, em ambientes bem isolados e de acesso restrito. Bem, Hermes Trismegisto, segundo explica a Lucilena, há controvérsia sobre o momento em que ele viveu. Há quem diga que foi em 1500 a.C. a 1800 a.C. Então estamos falando aí de uma figura que viveu aproximadamente 4.000 anos da nossa época atual. Só que os ensinamentos que esta figura, esta pessoa deixou, esse grande mestre deixou, reverbera até hoje, dada a sua profundidade, dada a sua extensão. E mesmo hoje, mesmo sendo um livro, 2 livros em verdade, que culminaram nesse um livro, escrito há aproximadamente 4.000 anos atrás, é um livro de uma atualidade fenomenal. E é um livro que ele serve de introdução, se assim se pode dizer, dada a extensão desse livro, considerá-lo como uma introdução, mas até a Lucilena mesmo, ela explica que ele serve de base para o entendimento de outros livros, de outros filósofos, de outros grandes mestres, estudos mais complexos, como por exemplo ela cita Helena Blavatsky, e segundo a Lucilena, para bem entender a Blavatsky, é essencial que se leia o livro O Caibalho, que entenda o que a mensagem que este livro traz. Não só o Caibalho, mas qualquer outro livro, e mesmo as situações que vivemos, que vivenciamos no dia a dia, elas dependem muito da nossa evolução naquele momento para poder entendê-lo. Eu particularmente, se lesse esse livro há 5 anos atrás, eu não teria o entendimento que eu tive estudando esse livro agora, com certeza, não teria. Então, abra os ouvidos para quem tem ouvidos de ouvir. Se lermos ele agora e lermos daqui 5, 10 anos, o nosso entendimento vai ser outro, vai ser ampliado, complementado, com o que tivemos agora. O fato é que é um livro de extrema importância, que vale a pena estudá-lo, ler, reler e estar sempre consultando esse livro para o nosso entendimento pessoal, para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução. Esse livro, o livro O Caibalho, que advém de 2 livros de Hermes Trismegisto, segundo consta no livro, todo o universo manifestado pode ser explicado, pode ser entendido, tomando por base 7 leis universais. De modo que, conhecendo as 7 leis, sabendo aplicá-las e sabendo identificá-las em todas as situações do nosso dia a dia, nós conheceremos um pouco do universo ao qual fazemos parte. E conheceremos também um pouco de nós, uma vez que essas 7 leis, quando bem aplicadas e quando conseguimos identificá-las em todas as situações, o livro vai até mais além, fala em identificar as 7 leis, inclusive em objetos que nos cercam.
entender a função social daquele objeto e onde se aplicam essas 7 leis naquele único objeto, né, que estão ali para, de certa forma, para nos servir, que foram criados por seres humanos, mas foram idealizados, nasceram num plano espiritual, foi organizado no campo mental e foi materializado no campo físico, né? na execução do carpinteiro que foi ali, por exemplo, e construiu aquela cadeira, aquela mesa, o guarda-roupa, o armário que usamos. Todos esses objetos trazem intrínsecos em si essas 7 leis universais. Bem, o livro Kybalion, ele, no seu início, ele traz uma estrofe de um poema de Edward Carpenter. E a Lucilena, ela pontua essa estrofe em todos os 15 vídeos, dada a sua importância. E vou lê-lo para que vocês entendam o porquê dela recitar essa estrofe em todos os 15 vídeos. É uma bela e oportuna introdução ao tema. O poema diz assim: ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta chama. Edward Carpenter. Essa é uma única estrofe do poema escrito por Edward Carpenter. E, como explica a Lucilena, que a proposta do livro, e daí a importância desse poema, dessa estrofe do poema, porque o poema ele fala para que não mantenhamos o conhecimento conosco, que ao obtê-lo, que pulverizemos esse conhecimento à nossa volta, para toda a humanidade, para que todos possam beber desse conhecimento, e dentro da compreensão, entendimento e respeito, né, de cada um. Aí já são palavras minhas, trazendo o tema para dentro da nossa casa. Dentro da compreensão e entendimento de cada um, de posse desse conhecimento, cada um vai aplicá-lo na sua vida, na sua caminhada. E isso vai refletir lá na frente nos frutos que essa pessoa irá colher. Inclusive, uma das 7 leis fala sobre isso. Nós chegaremos nesse momento. Então, a proposta é essa: é conhecer e distribuir, disseminar, não reter para si o conhecimento. Uma mensagem muito, muito bacana, muito interessante e remete à solidariedade, né, e não ao egoísmo. O conhecimento, em tempos de outrora, já foi motivo de guerras, né, de poder. Tinha poder quem tinha o conhecimento. E esse conhecimento era guardado às 7 chaves, literalmente. Guerras foram travadas. Muitos de nós sabem disso. Muitos de nós vivenciaram isso em outras encarnações, logicamente. Mas enfim, o tema é muito importante para todos nós e ele vai nos auxiliar nessa nossa caminhada de autoconhecimento e de evolução cósmica. Bom, tratando especificamente sobre as 7 leis universais, vou
citar a lei, citar alguns apontamentos que a Lucilena fez sobre o livro, o Caibalho, e dentro das leis, e de acordo que for, dentro que for oportuno, né, naquilo que for oportuno, pontuar algumas situações voltadas para o nosso dia a dia, daquilo que nós vivenciamos dentro da Irmandade da Luz. Bom, a primeira lei universal é o princípio do mentalismo. E aí eu peço licença para ler, né, o que fala esse princípio do mentalismo. Cada lei eu vou ler para ficar mais fidedigno à proposta do livro. Bom, o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Nossa, só isso, cara. Segundo o livro, Deus, o grande Criador, como assim conhecemos, ele não denomina como Deus, ele chama como o todo. Ele é o todo. E é de uma excepcional sapiência dele de falar sobre isso, né? Chamar Deus sobre o todo. Porque se somos feitos à imagem de Deus, se tudo o que temos à nossa volta foi criado por Deus, então tudo isso de fato é Deus. Então, mas não, tudo isso não é que somos parte de Deus, né? Somos parte de Deus. Deus é todo o conjunto e é quem tudo criou e que tudo rege. Então, percebe-se que no livro, ele, mesmo sendo um livro da antiguidade, ele já tinha preocupação nos termos a serem utilizados. Então, segundo para Hermes Trismegisto, o todo, ao dizer que o todo é mente e o universo é mental, significa que nós vivemos na mente do todo. Para melhor explicar isso, a Lucilena ela cita Platão. Daí a razão pela qual eu entendo que para falar sobre esse assunto demanda um tempo bastante extenso e demanda um conhecimento bastante amplo de outras áreas. E a Lucilena Galvão, com muita propriedade, ela fala sobre o livro Caibalho, porque ela traz, para melhor entender o livro, ela traz citações, ela cita outros grandes filósofos. E nesse momento especial agora, por exemplo, ela citou Platão. Então, para entender o que é isso, né, do todo é mente e o universo é mental, ela citou Platão dizendo que, segundo Platão, tudo nasce no plano sutil e depois vem para o plano concreto. De fato, assim como eu havia citado anteriormente, que não partiu de mim como eu já havia lido, né, já havia estudado, partiu desse entendimento do carpinteiro, em que a cadeira que ele foi criado, você até faz uma brincadeira, o carpinteiro ele não tropeça ali num monte de madeira e pum, do nada a cadeira surge, o móvel surge, não. Essa cadeira ela é idealizada no plano espiritual, organizada no campo mental e materializada no campo físico. É exatamente isso o que Platão diz quando fala que tudo nasce no plano sutil e depois vem para o plano concreto. Todavia, para Hermes Trismegisto, as coisas não nascem em lugar nenhum e vão para outro. Tudo é mente, tudo é mental. E o resto é fantasia.
simples assim, segundo Hermes Trismegisto, né? Segundo resta explícito, expresso no livro Caibalho. O universo manifestado, então, é um jogo de luz e sombra, montado na mente do Criador, na mente do todo. Assim, de acordo com essa lei, as coisas não são reais. São formas mentais. Bom, entender sobre o mentalismo e falar que tudo é mental, como ele fala bem escrachado aqui, que as coisas não são reais, são formas mentais, nos remete, né, inconscientemente já direto para, acredito que todos já assistiram o filme chamado Matrix, mas também saindo da ficção, trazendo para dentro da nossa casa, como foi explicado pela Ana no vídeo sobre meditação, a importância do nosso mental, para que possamos meditar, para que possamos nos entregar. Durante as nossas vivências, as nossas experiências lá dentro da casa, principalmente para quem nunca vivenciou determinadas situações, como eu, por exemplo, visualizar determinadas situações, lugares, no meio ali reunido com todos, né, com barulho em volta, carro passando na rua, enfim, outros barulhos, se torna uma tarefa bastante desafiadora. E sabendo que tudo é mental, e que nessa questão de mediunidade, por vezes, como eu, fica querendo ouvir uma voz, né? Como vocês estão me ouvindo, como eu ouço vocês quando estamos conversando nas nossas lives, e não ouvir, né? Mas eu quero ouvir, não, mas que é o ver para crer, né? É o materialismo na sua essência, e não perceber a sutilidade, né? E esse princípio do mentalismo, a meu ver, ele nos mostra essa sutileza das coisas que nos rodeiam, de todos os planos, né? Em especial, como estou falando, sobre a espiritualidade. Então, não achar que as coisas que vamos ouvir uma voz, ou que vamos ver os objetos se moverem, como o Roberto bem disse no último vídeo, que Emmanuel, do ensinamento de Emmanuel, né, de que o período dos efeitos físicos passou, nós já estamos num outro nível. Isso na época que Emmanuel se comunicou com Chico Xavier. Hoje podemos entender que podemos estar um pouco mais à frente ou não, né? Também depende de cada um, depende da evolução particular de cada um. Mas temos literatura, temos fonte de conhecimento que nos auxiliam nisso. Hoje tratamos de temas diversos para entender a espiritualidade. Temos ricos materiais sobre esse assunto. E então, entender o princípio do mentalismo vai nos auxiliar nessa caminhada de mediunidade, de trabalho com a espiritualidade, de não querer
de entender essa sutileza e de não querer provas físicas, provas materiais, de entender a sutileza dessa comunicação e ao mesmo tempo tendo o domínio dessa comunicação, né? E daí vem o que já foi falado também pelo Roberto sobre a mediunidade consciente, né? E de onde vem essa consciência? Do mental, exatamente do mental. Então, dominar esse mental vai nos auxiliar, dominar e entender, né, esse mental vai nos auxiliar e muito na nossa caminhada. Bem, pulando já para a segunda lei. Segunda lei é o princípio da correspondência. Esse é muito interessante, que ouvimos ele direto na Irmandade da Luz. O princípio da correspondência, ele diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso não significa que o que está em cima é idêntico ao que está embaixo. Eles são análogos e obedecem às mesmas leis. Bem, sabemos que o plano material, mental e espiritual são similares, nos dá a consciência de que, ao movimentarmos em um plano, vai refletir em outro plano. Já ouvimos isso, mas principalmente em questões de cura da matéria. O Dr. Ralph, com muita riqueza, fala sobre isso, que não adianta tratar a matéria sem tratar o espírito, né, e vice-versa. E então, dentro da casa, né, é tratado, a medicina da matéria atua no nosso corpo, e vem a medicina espiritual da ordem e atua no campo espiritual, perispiritual, né? Melhor dizendo. E os dois se complementam. O movimento que é gerado no plano espiritual vai reverberar, vai influenciar no campo da matéria, que está sendo também tratado ali pelo médico da matéria. O princípio da correspondência, então, ele mostra que o universo se movimenta de maneira equivalente em todos os planos, isso segundo o livro O Kaivalho. Terceira lei, ela trata do princípio da vibração, que diz o seguinte: nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Segundo o livro, a característica mais intrínseca do universo é a vibração. A diferença entre matéria e espiritualidade, espírito, é exatamente a vibração. A matéria vibra mais lento e o espírito vibra mais rápido. Ontem conversávamos lá na casa da Yasmine, e a Yasmine citou uma coisa bastante interessante que eu me calei, eu não comentei nada porque ia falar nesse vídeo agora, para não dar nenhum spoiler. Mas ela comentou que já leu, já estudou, e eu já ouvi alguém falando que todos nós temos uma identidade cósmica, uma identidade universal, que nem nós sabemos. E é verdade. E esse princípio da vibração, ele trata exatamente sobre isso. Porque cada um de nós temos uma identidade universal. Essa é uma grande verdade. Segundo o livro, né? Eu estou me pautando com o livro. No livro Kaivalho, que advém de um grande mestre egípcio. E por que
e dizer que todos temos uma identidade universal. Que a nossa identidade universal é o nosso grau de vibração, é exatamente o nosso grau de vibração. A nossa vibração é a nossa identidade. Isso nos identifica no universo. Temos vibrações diferentes, cada um de nós tem a sua especificidade no tocante à vibração. Então, de fato, nós temos essa identidade que não sabemos identificá-la por alguma razão para nos proteger, né, logicamente, mas o fato é que temos essa identidade universal. Tudo no universo ele tem a sua vibração. Do espírito mais elevado, que vibra mais rápido, a uma rocha. A rocha também tem a sua vibração. Por mais que olhemos para ela e não consigamos ver a olho nu nenhum movimento, mas tem partículas que a compõem, que vibram. Tem átomos, tem elétrons que estão vibrando, um pouco mais lento, mas estão vibrando. Bem, a quarta lei é o princípio da polaridade. Segundo esta lei, tudo é duplo, tudo tem seus polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bem, e aí explicando esta lei, a Lucilena, ela fala que isso trazido do livro, né, o Kaibalho, o universo é dual, os opostos são os extremos da mesma coisa. E aí, para explicar, melhor exemplificar, ela dá o exemplo de um termômetro. O termômetro ele é uma gradação da mesma coisa, qual seja a temperatura. Entretanto, aquilo que é frio para nós não é frio para outras pessoas. O que é quente para nós pode não ser quente para outras pessoas, outros seres. Então daí a conclusão de que o que é frio e é quente é uma convenção. Uma convenção das entender aquela natureza, né, qual seja a temperatura. Segundo o livro Kaibalho, ao conhecer a natureza das coisas, é possível mudar a polaridade. Então, um sentimento ruim, ele pode ser mudado. Podemos virar a chave e ele se tornar um sentimento bom, um sentimento muito bom. Então, se eu tenho um sentimento muito ruim por uma pessoa, eu também posso ter um sentimento muito bom por ela, porque tudo é dual. Esse ódio, ele pode ser transformado em amor. E não é isso que nós fazemos nos diálogos fraternos? Pegar aquele indivíduo, aquele irmão ou irmã que está com ódio mortal do paciente e irmos lá e virarmos a chavinha. E aquele olho vibrante, sanguinolento, se arrefece com as suas próprias lágrimas. Esse é o nosso trabalho. E esse é o princípio da polaridade, que aplicamos ou aplicávamos sem saber, né, para muitos de nós.
E vem a quinta lei, que é o princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Quando a Lucilena vai falar com mais profundeza, porque num dos vídeos ela faz um apanhado geral das 7 leis, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, mas não com a riqueza de detalhes que a Lucilena traz para nós, até pela gama de conhecimento que ela tem. Mas ela vai, para exemplificar esse princípio do ritmo, ela remete ao pêndulo. Todos devem conhecer, já devem ter visto ao menos na televisão ou em vídeos pelo celular, o pêndulo, né? Você movimenta, a hora que você imprime uma energia nele, ele movimenta para a direita e para a esquerda. Não igual que está a minha mão aqui, com a base movimentando, mas enfim. Então, o mesmo movimento que ele faz para um lado, ele faz para o outro. Esse é o princípio do ritmo. Isso significa, isso remete lá na polaridade, porque aquilo que é ruim, ele também pode ser bom. É o ritmo. E entre esses extremos, está esse ritmo, ele é a compensação entre esses extremos. Bom, a sexta lei, já chegando no fim da nossa fala, é o princípio da causa e efeito, bastante conhecido para nós este, né? Allan Kardec, nas suas codificações, muito bem fala sobre o princípio da causa e efeito, né? Bom, para esse princípio, segundo o livro O Caibalion, toda a causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, o acaso em verdade, assim como foi dito da temperatura, é uma convenção. O que nós não conseguimos entender e explicar? Isso é obra do acaso. Só que vem esta lei da causa e efeito para rebater, rechaçar essa ideia. Não existe acaso. Tudo que acontece é oriundo de algo que foi feito. E aí isso nos remete também a outras leis que já foram ditas, que ao atuar em um plano vai reverberar no outro plano. Exatamente aqui a lei da causa e efeito. E nós que estudamos sobre espiritualidade, entendemos de certa forma bem sobre esse assunto, né, da importância dele e das suas consequências que estamos vivendo, que é fruto do que geramos no passado. E o que estamos vivendo hoje serão os frutos, vai gerar os frutos, na verdade, que iremos colher no futuro. Bons ou maus frutos, vai depender de nós, né, do aqui e agora. E então o livro explica que não existe causalidade. Os planos superiores dominam os inferiores.
massas manobradas por circunstâncias. E aqui o livro, e a Lucilena, ao interpretar o livro, traz uma ideia muito interessante, que diz o seguinte: quando o homem é muito inconsciente, ele se torna massa de manobra nas obras da causalidade do plano físico, se torna fruto das circunstâncias. Bem, podemos estender esse assunto para várias circunstâncias do nosso dia a dia. No plano político, né, isso fica bem fácil de entender, mas trazendo para mais perto, vou remeter mais uma vez aos vídeos do Roberto sobre a mediunidade consciente, né, que a Irmandade da Luz, em especial, ela prioriza, né, e os trabalhos da casa são feitos no sentido de que todos tenham a mediunidade consciente, que não sejamos massa de manobra de outros planos, uma vez que, como bem explicado já pelo Roberto e também pelo Dr. Ralph, pelo Dr. André Montenegro, pelo João da Luz, quando o médium não tem o autoconhecimento, não tem a disciplina necessária para a comunicação com os irmãos de luz, ele se torna vítima, né? Aqui remetendo a Ana Rita, vítima do acaso, que, como o explica o livro, o acaso não existe. Então ele se torna vítima de si mesmo, de uma inércia sua, por um não fazer, por não ter o domínio exatamente do mental. Que o mental vai controlar a comunicação. Eu estou remetendo aqui, colocando a mão para remeter a nossa glândula pineal, que é o ponto de contato, né, com a espiritualidade. Então o nosso mental vai coordenar essa comunicação. Então daí a importância de termos a consciência, de termos o domínio, para que não sejamos essa massa de manobra. Bem, pulando para o último princípio, que é o princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Segundo o livro Caibalho, esse princípio do gênero se aplica em todos os planos, no plano físico, mental e espiritual. O plano espiritual, segundo explica o livro, é o plano que cria. O plano mental, ele utiliza o termo de regenera, de regenerar. E o plano físico é o que vai lá e gera propriamente. A Yasmin ontem, na nossa reunião, ela comentou que ela vai construir a casa dela e do Iago e da Maria Flor, né? E que na mente dela ela já tem um holograma da casa. A casa já foi assentada. Esse holograma, ele foi criado no plano espiritual. O mental dela, juntamente com o do Iago ali, formataram,
né, esse holograma, utilizando as palavras da Yasmin, e ele vai ser materializado no plano físico, lá no terreno, lá no solo, onde eles já estão preparando, já estão materializando a ideia deles. Então, e quando a Lucilena, no vídeo que ela vai explicando, ela faz um apanhado geral e depois ela explica um a um, daí o porquê de haverem 15 vídeos. Quando ela vai explicar esse princípio do gênero, e como eu disse anteriormente, Hermes Trismegistus, mesmo na antiguidade, ele teve um cuidado muito grande com os termos a serem utilizados, começando na designação de Deus, ao chamá-lo de o todo, e também aqui no princípio do gênero, ele bem explica que, ao dizer que o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e feminino, ele não está dizendo de gênero sexual, né, como nós assim o entendemos, de homem e mulher. Ele quer dizer, aí aqui também podemos remeter talvez ao princípio da polaridade, princípio da correspondência. É possível interagirmos aqui todas essas leis, né, no entendimento de cada uma delas em especial, e vendo ou falando agora sobre esse princípio do gênero, veio essa interação, né, me surgiu essa interação sobre esses princípios, sobre todas essas leis, para explicar. E a Lucilena, ela como eu disse, sobre o cuidado que Hermes Trismegistus teve, não quis aqui, o cuidado é para que não houvesse preconceitos, né, discriminações. Então falar positivo e negativo, negativo é ruim, positivo é bom, masculino e feminino, enfim, não era esse o propósito, nunca foi o propósito, não é esse o nosso propósito. Não há melhor ou pior, né? Isso nós utilizamos na nossa casa, usar um termo mais corriqueiro, né? Usamos isso a rodo, né? A todo momento, principalmente remetendo mais uma vez ao trabalho do diálogo fraterno. Ao tratarmos aquele irmão, aquele paciente, não como um obsessor, né? Não como alguém ruim, mas um irmão necessitado de ajuda, um irmão que, assim como nós, é filho de Deus, é filho do todo, e precisa que alguém o ajude a virar a chave. Ninguém vai lá e girar a chave para ele, ele que vai virar, ele que vai girar essa chave, ele que vai inverter a polaridade. A nossa função é subsidiá-lo para que ele, de posse do seu mental, vá lá e vire essa chave, mude a polaridade. E daí por que não dizê-lo de ruim, você... porque eles nos questionam, inclusive eles nos questionam, se dissermos para eles, saia da escuridão, saia do plano negativo. Eles questionam por que o seu plano é melhor do que o meu plano. Por que você é melhor do que eu? E não tem disso, né? Todos somos iguais. O Carlos Humberto postou recente o vídeo de uma garotinha bastante interessante, né? A propriedade e a profundeza que aquela garotinha portadora de uma deficiência ali
a maneira como ela trata da sua característica, né? Como ela bem diz, eu não sou, ela diz, né? Segundo ela diz, eu não sou deficiente, eu tenho uma deficiência, mas eu sou como você, segundo ela disse, e é exatamente isso. E é exatamente isso que nós pregamos não, que nós conversamos e tentamos mostrar para aqueles irmãos de terça-feira, do diálogo fraterno, que somos iguais a eles, e que num momento de outrora já estivemos na mesma posição que ele, e que a nossa função é exatamente auxiliá-lo para que ele possa sair da estagnação, para que ele continue a sua escala evolutiva, né, e se perdoe, principalmente. Bem, esse é um pouco do que eu gostaria de falar. O tema, ele demanda tempo, como eu já disse, demanda um conhecimento mais amplo. Sugiro a todos que leiam esse livro, que tenham esse livro de cabeceira. É um livro pequeno, de 100 e poucas páginas, dá para ler, só que são 100 e poucas páginas bastante densas, então de onde eu sugiro ir lendo e vendo os vídeos da Lucelena para melhor entender o livro. Isso vai ajudar a cada um pontualmente, especificamente na sua caminhada. Que você não entender hoje, você vai entender lá na frente. Que você entender hoje, lá na frente, você já vai ter um entendimento mais ampliado sobre a sua caminhada, sobre o autoconhecimento, que eu acredito que é o grande objetivo de todos nós, né? O autoconhecimento para os fins da evolução. E desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite. Muito obrigado pela oportunidade, Raio de Luz. Salve Deus, salve Mestre Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe Maria Santíssima, salve o Patriarca São José e salve todos vocês. Muito obrigado.